Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Física, na frente 2, que trata do assunto de termologia. Hoje vamos falar sobre dilatação térmica. Mas o que é isso? Isso nada mais é do que a variação dimensional de um corpo que é proporcional a uma variação na temperatura que ele se encontra. Ou seja, quando há um aumento no tamanho devido a um aumento na temperatura, ou no caso de uma diminuição no tamanho devido a uma diminuição na temperatura. Mas por que isso acontece? Por que objetos dilatam ou retraem devido à temperatura deles? Bom, como vimos na aula passada, a temperatura consiste na agitação térmica a nível molecular de um corpo, ou seja, as suas moléculas ficam se mexendo conforme a sua temperatura. E quanto maior a temperatura, há um aumento nesse movimento. Objetos mais frios são aqueles cujas moléculas se movimentam pouco. Objetos mais quentes são aqueles que as moléculas se movimentam bem mais. Com isso, o movimento fica cada vez maior, porque devido a essa temperatura maior. Com isso, as partículas acabam ficando mais afastadas. Um objeto de temperatura menor acaba, por causa disso, ocupando um volume menor do que em temperaturas maiores. Por causa disso, as dimensões desse corpo acabam aumentando. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas e maior a dimensão que elas ocupam, pois cada molécula vai ocupar um espaço maior. E quanto menor a temperatura, menor essa agitação e menores serão as dimensões. Essa propriedade é muito útil quando se trata de medir temperaturas. Por exemplo, o termômetro de mercúrio, que é o mais clássico dos termômetros, ele funciona basicamente observando-se a variação no volume e com isso obtendo a variação na temperatura na temperatura que ele está medindo. Como podemos ver, uma temperatura mais baixa é mostrada no termômetro por um volume menor do mercúrio que nele está, e um volume maior demonstra uma temperatura mais alta. Temos três tipos principais de variação de dilatação térmica, que na verdade são o mesmo, só que em graus de detalhamento diferentes. O mais simples de todos é a dilatação linear. Ela ocorre em apenas uma dimensão, como por exemplo um fio cujo tamanho, cuja espessura é desprezível, ou nos termômetros que falamos, porque nos termômetros as outras duas dimensões estão travadas pelo recipiente, porém um volume é variável. Quando você pensa numa variação, significa que você tem uma medida inicial, que é uma medida inicial L0, e um ΔL. Esse delta significa variação, que chega a um L final. Portanto, nós temos uma variação linear, que é da dimensão, e uma variação na temperatura T. Com isso, a gente pode, e como eu disse, essa variação ela é proporcional uma à outra, como podemos ver nesse gráfico. E com isso, o ângulo que esse gráfico tem em relação ao eixo horizontal, esse ângulo aqui, ele é o que dá essa proporção. Então nós teremos que a variação linear é proporcional à variação de temperatura. Isso se dá em razão do comprimento inicial. E essa proporção se dá também por uma constante que a gente chama de alfa. Essa constante depende do material que está sendo estudado. Ela é chamada de constante da dilatação linear.
A unidade dessa constante é grau Celsius a menos 1 ou Kelvin a menos 1, que é o inverso de uma temperatura. Como eu disse, ela depende do material. Aqui é uma tabela com diversos materiais e o alfa correspondente de cada um deles. Essa variação, em geral, é bem pequena, mas é sempre importante observá-la, porque, por exemplo, placas de concreto numa calçada ou trilhos de ferro por onde passam trens podem ser deformados ou ter rachaduras devido caso essa expansão não seja considerada na hora da fabricação e construção. A dilatação superficial é uma ampliação da percepção da dilatação linear. Ela ocorre com o aumento da área, ou seja, em duas dimensões, como por exemplo quando se estuda chapas ou placas. Por exemplo, uma chapa usada na fabricação de um avião, por exemplo, cuja superfície é coberta com placas de metal, ou então num chão que é formado por placas de concreto. Quando você pensa em área, na verdade você tem duas dimensões lineares, uma horizontal e outra vertical. Com isso, nós podemos ver que tem uma variação linear numa direção e outra variação também linear em outra. Quando você pensa num quadrado, por exemplo, nós temos que a superfície inicial S0 nada mais é do que a multiplicação entre as duas dimensões lineares L0 vezes L0. Quando você pensa matematicamente nisso, a gente consegue chegar numa fórmula para calcular a variação pela dilatação térmica superficial a partir da variação linear. Nós temos que ΔL é igual a alfa L1 ΔT, que é a temperatura, como mostrado anteriormente. E que a distância final é igual à inicial mais a ΔL, que é a variação. Quando você junta essas duas fórmulas, nós chegamos que a medida final vai ser igual à inicial mais a constante vezes a medida inicial multiplicado pela temperatura em T, pela variação da temperatura T. Mas quando você pensa nesse cálculo de área, que é a dimensão ao quadrado, considerando uma placa quadrada, nós temos que a área final vai ser igual a essa forma anterior elevado ao quadrado. Quando você desenvolve isso, nós chegamos nessa fórmula grandona. E você vê que esse termo aqui nada mais é do que L multiplicado por L, que nós já vimos que é S. E aqui também temos isso. E com isso nós chegamos nessa fórmula. Se você olhar aqui, o início aqui é exatamente, não exatamente, é extremamente parecido com essa fórmula. Porém, nós temos mais esse termo. Mas, se vamos olhar novamente na tabela, vamos ver que a unidade que ela se encontra é multiplicada por 10 elevado a menos 5, ou seja, 0.00001. Como eu disse, é uma variação bem pequena que deve ser considerada. Porém, quando você eleva isso ao quadrado, fica 0.0000000001, ou seja, extremamente pequeno, a ponto de poder ser desconsiderado na hora de fazer nossas contas. Por isso, nós consideramos apenas a primeira parte. A área final é igual à área inicial, mais duas vezes a constante de dilatação linear, vezes a área inicial, multiplicado pela variação da temperatura.
Essa duas vezes a constante linear, nós resolvemos transformar ela numa constante própria, beta, que é a constante de dilatação superficial. Beta é igual a 2α, porque assim nós temos duas fórmulas que têm exatamente a mesma cara, mudando apenas a constante. Semelhantemente, nós podemos estudar a dilatação volumétrica. Ela ocorre nas 3 dimensões. Se você parar para pensar, todas as dilatações que ocorrem no mundo real são volumétricas. Porém, em certos momentos, nós simplesmente podemos ignorar o que ocorre em uma dimensão ou outra, simplesmente por não ser importante para o cálculo que estamos fazendo, como por exemplo num fio. O que me importa o que ocorre na espessura do fio? Não é tão importante para a gente. Porém, existem situações em que a dilatação volumétrica é o que interessa, como por exemplo num recipiente que contém um gás, por exemplo, o que importa é a variação volumétrica. A variação volumétrica ela ocorre semelhante às outras duas, em 3 dimensões. Ou seja, nós temos L0, aqui, aqui e aqui, em 3 dimensões diferentes. E quando há aumento de temperatura, aumenta em cada uma dessas dimensões. Bom, se um cubo é formado se o volume de um cubo é formado pela área aqui multiplicado pela altura dele, nós podemos utilizar uma multiplicação entre L, que é a variação em uma linear, e S, que é a variação numa área. E assim podemos calcular o volume devido a uma dilatação a partir dessas duas variações que a gente já calculou anteriormente. Como eu disse, a área multiplicado pelo comprimento dá o volume. E quando a gente desenvolve isso, nós chegamos que isso aqui é um volume, isso aqui é um volume, isso aqui é um volume, isso aqui também seria um volume. Quando a gente transforma, nós temos isso. Porém, quando a gente isola o termo volume inicial vezes variação de temperatura, nós chegamos nisso aqui, beta mais alfa. Que, como sabemos, beta nada mais é do que 2α. Portanto, isso aqui pode ser 2α mais alfa, ou seja, 3α. E aqui, pela razão que a gente listou anteriormente, esse alfa vezes beta pode ser desconsiderado por ser extremamente pequeno. Nesse caso seria 0.0000000000000001, extremamente pequeno. Então vamos desconsiderá-lo nos cálculos. E com isso nós chegamos a 3 fórmulas que têm a mesma cara quando transformamos esse 3α no gama, que é a constante de variação volumétrica. 3α é igual a gama. Com isso nós chegamos nessas 3 fórmulas que têm a mesma cara, que é a medida inicial mais a constante vezes a medida inicial multiplicado pela variação da temperatura. Porém, uma é linear, outra superficial e a outra volumétrica. E nós também chegamos nessas fórmulas que relacionam a constante linear com as outras duas, a volumétrica e a superficial. Agora vamos ver 2 exemplos de aplicação disso. Uma barra de cobre com coeficiente de dilatação linear de 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 está inicialmente a 30 graus Celsius e é aquecida até que sua dilatação corresponda a 0,17% do seu tamanho inicial. Determine a temperatura final dessa barra. Ou seja, nós temos uma barra de cobre de comprimento desconhecido. Digamos que seja 100.
após o aquecimento, a variação entre o inicial e o final é de 0,17%, o que era antes. Ou seja, considerando o tamanho 100, seria de 0,17 centímetros. O que ele quer saber é de qual foi a temperatura que nós tivemos que levar para conseguir essa dilatação. Portanto, a gente tem aqui que a variação que a gente procura é de 17% o comprimento inicial. Ou seja, alfa vezes o comprimento inicial vezes o delta de temperatura é igual a 0 sobre 0,17 dividido por 100, que é a porcentagem, vezes o comprimento inicial. Como vemos, o comprimento inicial L0 está em ambos os lados do termo, portanto, ambos os lados da igualdade, portanto a gente pode cancelar ele. E fica apenas com alfa vezes a temperatura vezes 0,17 dividido por 100. 0,17 nada mais é do que 17 vezes 10 a menos 2. E dividido por 100 é dividido por 10 a 2. Quando você resolve isso, você vê que isso na verdade é 17 vezes 10 a menos 4. Esse valor é o mesmo que esse valor. E tendo que alfa é 17 vezes 10 a menos 6, e está multiplicando nesse lado, a gente pode colocar no outro lado dividindo. E fica 17 vezes 10 a menos 4, dividido por 17 vezes 10 a menos 6. E 17 sobre 17 você cancela, vira 1. E 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 6 é o mesmo que 10 a 6 dividido por 10 a 4, que dá 10 a 2, que é 100. Então, a diferença de temperatura são 100 graus. 100 graus Celsius. Tendo 100 graus Celsius, a gente consegue pegar a temperatura final, que é a que a gente procura, que é o que está perguntando, e fazer igual à temperatura inicial, que era de 30 graus, com a variação de temperatura que acabamos de encontrar. Com isso, temos que 30 graus Celsius mais 100 graus Celsius da temperatura final que procuramos, de 130 graus Celsius, que é a alternativa C na pergunta. Agora vejamos uma questão envolvendo dilatação volumétrica. Um recipiente de cobre tem 1000 centímetros cúbicos de capacidade a 0 graus Celsius. Sendo 16 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 o coeficiente de dilatação linear, ou seja, o alfa do cobre, a 100 graus Celsius a capacidade vale aproximadamente... Bom, a questão ela nos dá o coeficiente de dilatação linear no material, que é o cobre, o alfa. E como é uma questão volumétrica, nós temos que utilizar o gama, que é 3 vezes o alfa. Portanto, temos que ficar atentos durante a resolução para multiplicar esse valor, que é o alfa, por 3. E vamos para a resolução. Nós vamos utilizar a forma básica do volume. Volume final é igual ao volume inicial, mais o gama, vezes o volume inicial, vezes a diferença de temperatura. Vamos ficar atentos porque o gama é 3 vezes o alfa. Portanto, o gama que vamos utilizar é de 3 vezes o 16 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ou seja, 48 vezes 10 a menos 6. O volume inicial é de 1000 centímetros cúbicos. Portanto, teremos que utilizar 1000 mais 48 vezes 10 a menos 6 vezes 1000 vezes a diferença de temperatura. A temperatura inicial é de 0 graus Celsius e a temperatura final é de 100. Portanto, a diferença de temperatura é de 100 graus Celsius. Substituindo na fórmula, nós temos isso aqui. 1000 mais 48 vezes 10 a menos 6 vezes 1000 vezes 100. 1000 é 10 elevado a 3 e 100 é 10 elevado a 2. Portanto, um vezes o outro é 10 elevado a 5, que são 100.000. 100.000 vezes 10 a menos 6 é 10 a menos 1. Portanto, nós temos que 1000 mais 48 vezes 10 a menos 1 vai ser 1000 mais 4,8, ou seja, 1004. Nas alternativas não tinha 1004,8, porém pedia aproximadamente e
1004,8 é aproximadamente 1005, portanto, a alternativa B. Isso é o que tínhamos para hoje sobre dilatação térmica. Boa sorte a todos e até semana que vem.